Olá, boa noite. O UXTV Notícias está começando. Acompanhe os destaques da edição desta segunda-feira. É grande o desperdício de alimentos no Brasil. Passageiros de táxis de Caxias do Sul já estão pagando nova tarifa. Veja agora no UXTV Notícias. Desde a última sexta-feira, os passageiros de táxis de Caxias do Sul estão pagando uma nova tarifa. O reajuste de 17,80% atende a uma demanda antiga dos taxistas. O preço da bandeirada passou de R$ 3,82 para R$ 4,50. A cada quilômetro rodado, mais R$ 2,25 serão acrescentados na conta do passageiro, um reajuste de quase 18%. O valor foi estabelecido a partir de um estudo da Secretaria Municipal dos Transportes, que levou em consideração o preço do combustível e os valores gastos para a manutenção dos veículos, entre outros itens. A desvalorização do automóvel, as demais peças de manutenção de regra que acontece com os veículos, a própria idade da frota, tem uma série de coisas que entram neste cálculo tarifário, né? E a Secretaria, quando ela entende oportuno e adequado fazer a reavaliação desse cálculo, ela faz. A nova tarifa passou a ser cobrada na última sexta-feira, dia 27, mas os taxistas já esperavam por este reajuste há muito mais tempo. O sindicato faz a avaliação que é o justo para o que nós estava ganhando numa corrida, e agora com todos os aumentos que tiveram, esse faz justiça àquilo que nós estava reivindicando em setembro ainda. Como houve por parte de aumentos de consumo, de combustível, de vários fatos que ocorreram de dezembro para cá, ficou uma situação complicada. E aí o próprio serviço do taxista começou a parar. Seu Jaldir é taxista há 35 anos. Ele afirma que o aumento é justo, mas deveria ser dado em parcelas mais suaves. Que todo ano dá essa infração, 2 ou 3 ou 1,5, o que for da infração. Como eles dão a infração da Pavijate, dá-se para nós também. Ninguém sente, ninguém reclama e ficaria bom. Agora dá tudo numa vez, acontece isso aí. Eu vim aqui às 6 horas da manhã e eu fiz 3 corridinhas até agora. 3 corridas até agora, que já são 11 horas da manhã. É, 3 corridas. É movimento baixo, então, para o senhor? Baixo. Hoje, pelo amor de Deus, numa segunda-feira é morto, não é baixo. Tarifa reajustada, é hora de os taxistas correrem atrás de outra demanda antiga, o aumento da frota em Caxias do Sul. É que eles estão cansados de ouvir reclamações como estas. Dias de chuva, você chega no ponto, você não encontra. Digamos, eu moro no centro e a minha esposa está grávida, a gente vai para... Tu gasta mais tempo mais no estacionamento do que de combustível. Daí eu vou de táxi, tu fica lá 10 minutos, não vem, tu acaba voltando para casa e... Quando tu chama, demora um pouquinho para vir o táxi ou não? Demora bastante. Quanto tempo mais ou menos já chegou a esperar por um táxi depois de ter chamado? Às vezes até uns 20 minutos, meia hora às vezes. Atualmente, 277 táxis circulam no mais populoso município da Serra Gaúcha, o que equivale a um carro para quase 1.600 habitantes. No ano passado, o Sindicato dos Taxistas protocolou pedido na Prefeitura para que outros 30 carros sejam colocados à disposição da comunidade. A Secretaria de Trânsito analisa o pedido, mas não tem data para dar resposta às reivindicações. Em seguida, o nosso assunto é desperdício de alimentos. Nós já voltamos. Evitar o desperdício de alimentos é um costume que deveríamos adotar todos os dias. A Organização das Nações Unidas calcula que o Brasil desperdiça por ano o suficiente para alimentar 62 milhões de pessoas. Isso pode ser medido tanto dentro de casa quanto nos restaurantes, que acabam jogando fora o que não é consumido pelos clientes. Por exemplo, um omelete. Omelete dá para se pôr todas essas sobras. Ou então faça um refogadinho e coloca-se todas essas sobrinhas com ovo batido e vai na frigideira e fica uma delícia. E também aproveitar ao máximo, né? Uma banana, por exemplo, quando ela já está ficando madurinha, aproveita, faz um bolo de banana, né? A maçã também. Eu acho bem interessante, que aí não vai fora, né? Sim. Se aproveita bem, né? E os alimentos, as frutas principalmente. Faz um bolo de frutas, né? Um
um doce. A ideia é saborosa, mas reaproveitar os alimentos refazendo as refeições ainda é uma prática pouco usual. Um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação revela que mais de 40% das frutas e vegetais produzidos são desperdiçados durante o processo de produção, pós-colheita e embalagem. Eu acho um absurdo, né? Eu acho que tanta gente passando necessidade e o próprio povo, né? Muitos colocando fora a própria, não digo sobra, assim, mas comidas boas que daria para reaproveitar. Em casa eu cuido de tudo, eu não ponho nada fora. Não desperdiça nada? Eu não. E que a senhora reaproveita, por exemplo? Todas as comidas que sobram. No ramo da alimentação há 15 anos, Ivan se acostumou a ver estas cenas. Restos de comida no prato do cliente. São 700 quilos de alimentos produzidos todos os dias, incluindo 12 variedades de pratos quentes e mais de 20 tipos de saladas. O que o cliente deixa no restaurante não pode ser reaproveitado. Segundo a Embrapa, uma família de classe média joga fora por ano cerca de 183 quilos de alimentos. Neste restaurante, uma das apostas para evitar o desperdício no preparo dos pratos são as máquinas que cortam os legumes e a comida congelada. Ivan descobriu que essa mecanização evita muito o desperdício. Outra alternativa encontrada por ele são os alimentos congelados. 90% de tudo o que é consumido no restaurante é comprado pronto e preparado na hora de servir. Tudo que a gente puder mecanizar a casa, né, para que haja maior reaproveitamento dos produtos, melhor, por exemplo, batata, né, existe a máquina descascadora de batata que facilita a mão de obra e o desperdício, né? Outro processo é a compra de produtos já pré-elaborados, né? Tudo que a gente pode comprar, bife já empanado, nuggets, batata frita congelada, legumes higienizados e congelados, a gente optou por essa realidade. Segundo o Instituto Icatu, que trabalha pelo consumo consciente, 14 milhões de brasileiros passam fome. A maioria da população joga no lixo 30% dos alimentos que compra. Carmelina, que trabalha no restaurante, não se conforma com tanto desperdício. A pessoa deveria pegar o necessário que vai comer, né, para desperdício, né? Dá dó. Pelo que a gente vê pela TV, né, as necessidades do pessoal aí fora, né? Dá dó. Dá dó mesmo. A semana começa fria e deve seguir assim até os próximos dias. O fim de semana foi gelado e a semana começa com perspectiva de mais frio pela frente. Isso porque nós estamos sob a influência de uma massa de ar polar. Tem uma chance pequena de chuva amanhã, mas depois o tempo abre, fica seco e com sol pelo menos até domingo. No litoral, a agitação marítima diminui um pouco. E já que estamos falando de temperaturas baixas, a mínima amanhã aqui em Caxias deve ser de 7 graus e a máxima em Gramado não deve passar os 16. Depois do intervalo, eu converso com a professora do curso de História da UX, a Luísa Iotti, sobre a estética da beleza. A estética da beleza é a questão contemporânea do UX TV Notícias desta segunda. Carmen Miranda, Oscar Niemeyer, Tom Jobim. Personalidades geniais que se destacaram no Brasil e também no mundo. Mas é o cirurgião plástico Ivo Pitangui quem faz um enorme sucesso fora do Brasil. Nosso país é o segundo mercado do mundo que mais adere às intervenções no corpo e no rosto em nome da estética da beleza. Dizem que a belíssima Marta Rocha deixou de ser Miss Universo porque teria 2 polegadas a mais nos quadris. É o pouco que pode fazer toda a diferença nos concursos de beleza. Esta é uma disputa que, embora não mais como em anos anteriores, ainda chama a atenção das pessoas, seja pela tradição,
ou simplesmente pela pompa e circunstância de reunir mulheres super bem produzidas. Quem ganha neste caso é a beleza. O poeta Vinícius de Moraes se desculpou com as feias, porque para ele, beleza era fundamental. Hoje, mais do que nunca, a potente indústria cosmética, junto com as cirurgias reparativas, acabam ditando padrões estéticos de beleza. Beleza ainda é realmente fundamental? Aqui comigo a professora do curso de História da UX, a Luísa Iotti. Então, Luísa, historicamente, dentro dos padrões de beleza de cada época, a beleza sempre foi importante? Olha, eu acho que se ela não é importante, ela ajuda a abrir portas, né? Então, eu acho que em cada época existiu um padrão estético que foi construído socialmente, né? E esse padrão estético foi responsável, né, por se criar um estereótipo das pessoas que se destacavam na sociedade. Nós temos aqui em Caxias do Sul o concurso de escolha das soberanas da Festa da Uva, que mexe bastante com essas questões, não somente da beleza, porque aí também entra o nível cultural delas, isso é bastante observado na escolha. Mas as pessoas querem também que elas sejam bonitas, as soberanas, e se atraem muito ainda por isso. A questão dos concursos de beleza, onde é que entra nesse fascínio que as pessoas, que exerce sobre as pessoas? Eu acho que aqui na Festa da Uva a gente tem também toda uma questão de beleza, uma questão cultural e também uma questão social, né? Que entra em jogo aí, como em todos os concursos de beleza, né? Eu acho que ainda existe, né, um concurso de Miss Brasil, que não é mais retransmitido por uma emissora de TV hegemônica, mas que tem muita gente que assiste ainda. E o Miss Universo, que é transmitido por TVs a cabo, é um concurso gigantesco, luxuoso. E semana passada, semana retrasada, teve um concurso Miss Minas Gerais que foi apresentado pela Adriana Galisteu e que teve uma audiência muito grande. Né? Então as pessoas se envolvem com isso. Mas é uma disputa por quem é mais bonito, por quem é mais bonita nesse caso. Isso. E na Rainha da Festa da Uva, no concurso de Rainha e Princesa da Festa da Uva, tem uma outra questão, que é a questão de vender a festa. Então, além de ser bonita, que é um dos quesitos, ela também tem que ter desenvoltura, desembaraço, ela tem que saber falar bem, porque ela vai sair pelo Brasil. Ela vai ser uma representante da cidade. E dessa festa. Ela tem que vender a festa, ela é uma embaixatriz dessa festa. Claro, sem dúvida Então, nenhuma. pesam outras coisas também, além da beleza. Mas a beleza, que ela traz poder. Eu não digo que ela traz, traz poder, ela abre portas. Eu estava vendo um programa esses dias na TV em que eles botavam uma moça muito bonita e que ela fazia uma entrevista com as pessoas e ela questionava: que nota você me dá por essa entrevista? Depois eles botavam ela transformada em feia e ela pedia a mesma coisa: que nota você me dá por essa entrevista? Então, quando ela estava muito bonita, a nota que ela recebia era sensacional, a entrevista foi sensacional. Tal. Quando ela estava feia, foi média. Sim, essa questão dessas transformações é muito comum hoje, né? Em vários canais, que a pessoa que, enfim, não está muito bem, digamos assim, vai lá e se transforma. TV a cabo, 10 anos mais jovem. Mas aí eu fico pensando em depois, né? Será que essa pessoa... O programa aquele 10 anos mais jovem, como é que é? Esquadrão da Moda. Isso. Existem vários programas nesse sentido, né, Luísa? Que mexem com esses padrões das pessoas, né?
E, na verdade, qual é o problema das pessoas? Tu tem que ter dinheiro para poder estar bem, para consumir, para ter um bom dentista, para fazer uma limpeza de pele, para comprar uma beleza. Hoje a beleza é muito comprada. Com certeza. Então tá, Luísa Iotti, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no jornal. Sempre à disposição. Obrigada. E a gente volta amanhã a partir das 19h40 ao vivo, depois tem reprise às 22h40. Uma boa noite para você, então.